Dando prosseguimento ao estudo dos direitos humanos, aí a análise que os tratados e documentos internacionais da Idade Média, da Idade Moderna e também da Idade Contemporânea contribuíram e muito para o surgimento da sociedade internacional de nossos dias como a conhecemos, nós vamos dar sequência ao tratamento da matéria e nós vamos conversar então neste momento sobre o próximo documento. Eu tenho seguido uma ordem mais ou menos cronológica, como vocês têm observado, né? Então, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre a Declaração da Independência das 13 colônias norte-americanas, né? Essa declaração de independência constitui não apenas um marco histórico pelo surgimento dos Estados Unidos da América a partir das 13 colônias, mas principalmente pelo seu teor, pelo seu conteúdo. Nós temos aqui uma força muito grande do chamado liberalismo como ideologia. Liberalismo como desprendimento das amarras do absolutismo monárquico. Então, vocês já podem perceber, de início, a forte influência e o forte legado que os documentos internacionais anteriores, e nós enfatizamos aqui a Magna Carta, enfatizamos aqui a lei de 1679 sobre habeas corpus, enfatizamos aqui o Bill of Rights, tiveram para a construção do ideário de liberdade. Por quê? Porque aqueles que organizaram a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América acabaram justamente se fundamentando na delimitação do poder real, se fundamentando na irresponsabilidade que o poder real tem quando ele não se sujeita às leis, se fundamentando na necessidade de um controle do poder real para que não ocorra abuso de poder, e assim justificaram na liberdade como grande direito natural, nessa ideia de liberdade, para se autoproclamarem independentes da Grã-Bretanha. Bem, à época, nós já tínhamos uma forte influência da discussão sobre o papel do governante e o papel dos governados, né? Se vocês pegarem, por exemplo, a obra de Thomas Hobbes, Thomas Hobbes é um teórico bastante importante do século XVI, ele faleceu no século XVII e escreveu no século XVII, né? Mas ele nasceu no século XVI. Thomas Hobbes ele acabou desenvolvendo uma série de postulados a respeito da natureza humana e estabeleceu, a partir desses postulados, a necessidade de construção de um governo forte para que exista uma sociedade forte. Então, o grande legado da obra de Thomas Hobbes, sem sombra de dúvidas, está relacionado à ideia da descrição da natureza humana e da necessidade de cooperação. Só que a necessidade de cooperação para Hobbes ela é dada não na forma de liberdade, mas na forma de governo. Ou seja, a ideia de Hobbes é que a divergência de interesses entre as pessoas gera conflitos. E esses conflitos eles precisam ser administrados, precisam ser governados. Deve existir, então, um meio de se acabar com as guerras. E deve existir, então, um meio de que o homem, em seu estado natural, possa cooperar com outros homens. Não que ele seja o homem lobo do homem, isto é, o homem querendo fazer o mal a outro homem para que os seus interesses prevaleçam em detrimento do outro. Algo que Thomas Hobbes entendia presente no estado da natureza humana. Então, Hobbes ele apregou que apenas um governo forte tornaria possível essa ideia de deixar o homem controlado em sociedade e que o controle do homem em sociedade, o controle homem aqui em sentido universal da palavra, que é o que se fazia muito frequentemente à época, proporcionaria uma ideia de cooperação, ainda que
forçada, mas uma cooperação gerida pelo governante. Nesta ideia de Hobbes, há algumas deturpações que as pessoas fazem quando querem criticar a grande obra de Thomas Hobbes, que é O Leviatã. O Leviatã, na verdade, é uma obra-prima, se nós levarmos em conta a época em que foi escrita, né? Thomas Hobbes ele era protestante, ele era anglicano, né? E ele percebeu que as guerras religiosas apenas fortaleciam o distanciamento entre as pessoas, que as guerras religiosas entre católicos e protestantes e o surgimento de novos protestantismos, ele próprio não era um protestante originário, porque os protestantes originários são luteranos, ele era anglicano, gerava, na realidade, um problema de controle do relacionamento humano na sociedade. E não apenas na sociedade do seu país, a Inglaterra, como nas outras sociedades europeias. Então ele entendia que era necessário que, sem sombra de dúvidas, o governante fosse aquele que teria a missão sobrenatural, a missão divina, por assim dizer, para estabelecer esses controles. E em sua filosofia, Hobbes ele escreveu uma outra obra também chamada Do Cidadão, que não é uma obra muito lembrada no curso de Direito, mas é uma obra que estabelece as funções das pessoas perante um governo. É bastante interessante, porque Thomas Hobbes ele não escreveu apenas o Leviatã, não escreveu apenas Do Cidadão, mas escreveu várias outras obras. E Thomas Hobbes entende que a ideia de governo é muito importante para que se possa delimitar a má conduta das pessoas na sociedade e para que se possa outorgar a elas uma função. Dentro da textura hobbesiana, nós temos várias inspirações posteriores, tanto para liberais como para coletivistas. Sem sombra de dúvidas, a grande virtude da obra de Thomas Hobbes é a ideia de uma reorganização do governo. Hobbes ele entendia que o governante ele estava ali para cumprir uma função divina, mas Hobbes ele entendia que essa função divina deveria ser cumprida em favor dos súditos e não em favor do governante. Então não havia essa ideia totalitária, como muitos imaginam, na obra de Hobbes, onde o governo ele simplesmente imporia uma série de situações às pessoas, não lhes outorgando qualquer liberdade. Mas havia, sem sombra de dúvidas, uma série de restrições à ideia da liberdade, como o liberalismo veio a conceber posteriormente. A obra de Thomas Hobbes, não preciso dizer para vocês, ela é essencial para a ciência política, essencial para o direito e essencial para o nosso estudo em direitos humanos. Porque o grande legado da obra de Thomas Hobbes é, em primeiro lugar, o governo deve ser exercido em benefício dos súditos. Em segundo lugar, o governo existe para regular as relações sociais. E, em terceiro lugar, o governo deve ser organizado de tal maneira que ele possa cumprir com essa finalidade. O Leviatã, sem sombra de dúvidas, traz um grande postulado que contribui muito para o desenvolvimento do Estado moderno, quanto à sua estrutura e quanto à sua organização. E, de certa forma, contribui também para o ideário do poder, o estudo do poder. E até mesmo em virtude da análise da obra de Hobbes e também da obra dos liberais, para o estabelecimento da chamada divisão de poderes, que ganhou seu ápice com a obra de Montesquieu sobre a teoria dos poderes, onde ele apresenta a ideia de tripartição de poderes. Então, a obra de Hobbes realmente é uma obra essencial para o estudo nosso em direitos humanos. Mas não é menos essencial, e é extremamente essencial, a obra de John Locke. Então, eu vou colocar aqui para vocês no chat a importância de Thomas Hobbes, né? A obra de Thomas Hobbes, o destaque dela para nós, o direito, normalmente é o Leviatã.
muito embora vocês já saibam que há muitas outras obras que Hobbes fez, conforme eu acabei de relatar para vocês. E além de Thomas Hobbes, vamos falar um pouquinho de John Locke. John Locke ele é posterior a Hobbes. E Locke ele tem um entendimento bastante interessante e atribui-se a ele, inclusive, o epíteto, a fama dele ser o chamado pai do liberalismo. Não é que não havia liberdade antes. Nós, aliás, enfatizamos isso muito bem. Havia a ideia de defesa da liberdade antes, tanto no Bill of Rights, de 1689, como na lei de 1679 do habeas corpus, como na declaração do João Sem Terra, como em várias passagens da liberdade antiga, que nós não falamos aqui da liberdade medieval, quando falamos, por exemplo, de São Tomás de Aquino, de Santo Agostinho, a Cidade de Deus e assim por diante, naquele nosso encontro da semana passada, em que discutimos o pensamento axial. Mas não há dúvida que esse epíteto de pai do liberalismo para John Locke acaba sendo bastante apropriado. Porque John Locke, embora ele tenha vivido durante o século XVII, ele morreu no início do século XVIII, ele acaba exercendo um papel fundamental na avaliação da própria ideia hobbesiana sobre a função do governo e sobre também a posição do súdito. E Locke ele entende muito bem que Hobbes ele tem alguns pontos que são bastante interessantes. Ele então não faz uma crítica contundente à ideia hobbesiana, por exemplo, de organização do Estado. Mas ele entende que os homens eles não podem ser pura e simplesmente controlados de forma extremamente contundente pelo Estado. Então, ele é o fundador daquilo que se chama empirismo político, algo típico do liberalismo. A partir da análise de experiências que ele tomou conhecimento e de outras experiências que ele próprio foi observar quanto às relações sociais, ele entendeu que muito mais importante do que a discussão em torno do homem ser lobo do homem ou do homem ser bom, era a discussão da maneira como ele deveria se relacionar. E Hobbes entende que um relacionamento ele deve ser um relacionamento onde a liberdade deva ser prestigiada e não onde ela deva ser delimitada a um ponto tal em que o indivíduo tenha poucas condutas possíveis. Então, Hobbes ele acaba sendo considerado o pai do liberalismo por conta disso, muito embora ele não seja, obviamente, o fundador de ideias de liberdade ou de ideias libertárias. Locke, defende fortemente a liberdade e a tolerância religiosa, algo bastante significativo, lembrando-se que havia uma série de disputas religiosas que culminavam em conflitos armados totalmente desnecessários apenas para se dar ganho de causa à fé católica ou à fé protestante. Isso era algo que realmente Locke não considerava interessante. E Locke, então, procura analisar a obra de Hobbes e afastar a obra de Hobbes naquilo que ele considera que é contrário ao seu conhecimento, é contrário ao empirismo. E Locke, então, afirma que é necessário realmente o Estado. É necessário realmente um pacto social entre governantes e súditos. Mas ele entende que o ser humano ele deve ter o reconhecimento da sua liberdade. Para isso, ele trabalha com aquilo que ele denomina de lei natural. A lei natural de John Locke é uma lei natural fundada no empirismo. Então, Locke ele trabalha com a análise das relações sociais, desde as mais simples entre os seres humanos até as mais complexas.
e conclui que, muito embora o Estado e o governante tenham uma importância significativa para ordenar as relações sociais, essa ordenação não pode jamais, de maneira nenhuma, impedir o desenvolvimento daquilo que constitui a natureza do ser humano e que não gera qualquer embaraço social. Então, assim, Locke entende que a vida pacífica em sociedade é possível mesmo com uma maior garantia de liberdades e com respeito à igualdade. Muito embora, então, Locke seja lembrado como o pai do liberalismo, percebam vocês que Locke ele traz em seu primado, já desde então, a ideia da igualdade entre os homens, que é uma ideia muito importante para a concepção dos direitos humanos. E nesta ideia de tolerância que Locke apregoa, ele trabalha com uma ideia não apenas de tolerância religiosa, mas também com uma ideia de tolerância política, o que é bastante significativo para as relações sociais. Locke, ao trabalhar com o empirismo e ao construir a sua teoria da liberdade, ele entende que o direito à vida é o grande direito outorgado por Deus a todos os seres humanos. E que esse direito à vida, que é um direito outorgado de forma gratuita, ele não pode, num primeiro momento, ser coartado, isto é, não pode ser suprimido por uma simples ordem do governante. Locke entende que o direito à vida, como direito natural, ele é expresso no primeiro direito natural que existe, logo depois da vida, que é qual para Locke? A liberdade. Então, o conceito de liberdade lockeana é um conceito ligado ao fato de o direito à liberdade ser um direito natural. E é por isso que, então, o liberalismo acaba tendo tanta influência em John Locke, o liberalismo clássico e o liberalismo moderno. E porque os liberais clássicos tanto se utilizam de John Locke. E John Locke acabou, de certa forma, influenciando o ideário de várias revoluções, inclusive da Declaração dos Estados Unidos da América. John Locke ele faleceu no início do século XVIII e a Declaração de Independência das 13 colônias norte-americanas foi firmada em 1776, portanto, mais de 70 anos depois da morte de Locke. Mas a obra de Locke permaneceu. E nesta obra de Locke nós temos que a liberdade é o primeiro grande direito natural, que não pode ser coartado. E somente podemos pensar em direito à vida, diz Locke, se pensarmos numa vida não apenas biológica, mas numa vida biológica onde o ser humano se exprime com liberdade. Para Locke, a liberdade ela é intrinsecamente ligada à maneira pela qual ela pode permitir o desenvolvimento da vida das pessoas. E, nesse sentido, é que se outorga grande força ao ideário da propriedade individual. Então, John Locke ele tem uma ideia que poderíamos resumir de uma forma bastante grosseira, mas ao mesmo tempo didática, para que possamos justificar as declarações de direitos humanos posteriores, da seguinte forma. Em primeiro lugar, o Estado tem a sua importância e a organização social feita pelo Estado, ela é indispensável para a boa convivência das pessoas em sociedade. Segundo lugar, o direito à vida ele é um direito natural e é o grande direito de todos os direitos. E esse direito nem mesmo o governante pode, de forma arbitrária, de forma abusiva, dispor. Em terceiro lugar, que o exercício do direito natural se dá pelo primeiro grande direito natural, logo após a vida, que é a liberdade. E essa liberdade em todas as suas concepções possíveis, desde que isso não ofenda a ordem pública e os bons costumes, desde que isso observe a própria regulação das relações sociais que é feita pelo governante. E em quarto e último lugar,
que a grande forma de expressão da liberdade individual não se prende apenas à liberdade de expressão ou de convicção religiosa, o que deve ser garantido em virtude da tolerância política e religiosa, mas, em especial, pelo exercício da propriedade individual. Como vocês podem perceber, o ideário de John Locke ele é importantíssimo para o direito internacional, para o direito constitucional e para os direitos civis. Através de Locke é que há uma compreensão maior da humanidade de que a limitação de poderes do governante ela deve ser uma limitação de poderes muito mais clara, aonde se observe preferencialmente o direito à vida e aonde se observe preferencialmente valores como tolerância, liberdade e religião. E também onde se observe a ideia de propriedade como expressão da liberdade. Locke não estava desenvolvendo uma teoria da propriedade coletiva. Ele também não estava desenvolvendo uma teoria jurídica da propriedade individual. Mas ele reconhece a liberdade como um direito natural de toda pessoa individualmente considerada. E a partir disso é que ele acaba afirmando a propriedade individual como um direito inerente a todo ser humano. Esse ideário de Locke é extremamente importante não apenas para a proclamação da independência das 13 colônias norte-americanas em relação ao Reino Inglês, como também para a Revolução Francesa de 1789. Vamos agora verificar de que forma a teoria lockeana acabou impactando aos revolucionários norte-americanos que declararam a independência dos Estados Unidos em relação à coroa britânica. Lembrando apenas que, então, não houve um abandono das teorias pura e simplesmente de Thomas Hobbes, porque nem mesmo John Locke apregoou o abandono completo das teorias de Thomas Hobbes, nem na sua obra Primeiro Tratado sobre o Governo, nem na grande obra em que ele fala sobre a liberdade individual e sobre a propriedade individual, que é a obra Segundo Tratado sobre o Governo. Obras que existem, inclusive, em língua portuguesa, assim como o Leviatã, de Thomas Hobbes. Então, Locke ele não falou para que se fossem abandonados todos os postulados de Hobbes, mas ele reafirmou que alguns postulados deveriam ser revistos, embora outros tivessem sua validade e importância. Bem, homens que estavam fora da coroa britânica, desenvolvendo uma série de atividades nas 13 colônias norte-americanas, se envolviam tanto com as pessoas comuns das 13 colônias, como em reuniões entre si e em reuniões com a coroa britânica. Tá? E havia uma insatisfação muito grande por força da repressão que a coroa britânica estava fazendo com relação às colônias britânicas. Esta repressão, na verdade, era uma repressão destinada a se manter o poder, o controle político dessa área correspondente às 13 colônias e também se obter uma maior arrecadação de tributos. E isso acabou gerando um desgaste muito forte entre as colônias britânicas e a realeza britânica. Né? Bom, primeiramente, a Inglaterra ela precisava de maior arrecadação, porque ingleses se envolveram em uma guerra com os franceses, a chamada Guerra dos 7 Anos, mais uma guerra, vejam quantas guerras que nós temos na humanidade e que acabam envolvendo violações de direitos humanos ou não. E eles acabaram justamente lutando para se definir várias questões de política internacional, inclusive a conquista de territórios na própria América do Norte. Nunca é demais lembrar que a colonização francesa nas Américas também foi forte. Os franceses chegaram a colonizar o nosso país, o Brasil, no século XIX, em algumas regiões. Né? Maurício de Nassau é um grande exemplo de colonizador holandês, mas nós tivemos vários colonizadores franceses que tentaram isto na região que corresponde ao atual Pará, ao atual Amapá,
E nós temos até hoje a Guiana Francesa, por exemplo, que é um estado independente, mas que tem relações muito próximas com a França. A França também colonizou países na América Central, como é o caso do Haiti, e, inclusive, uma das grandes imputações que se faz contra a Declaração dos Direitos Humanos dos franceses, que já vamos falar daqui a alguns minutos, é o fato de que a Declaração de Direitos Humanos, se falava naquela época, só valia dentro da França, né? Era a Declaração Universal de franceses, mas os franceses continuavam impondo fortes violações de direitos humanos às pessoas que moravam no Haiti, né? Inclusive com forte repressão armada. Então havia sim uma série de incongruências. A França também ela influenciou muito a colonização do norte dos Estados Unidos e a colonização do Canadá. Por quê? Justamente porque a França queria também exercer a sua influência política e territorial nesses lugares. Com relação ao Canadá, nós temos até hoje uma forte influência francesa em uma série de províncias e uma série de cidades. E até mesmo nos Estados Unidos, nós temos uma influência francesa muito grande, em várias cidades que foram fundadas por franceses e que têm até nomes de franceses, ou nomes que designam expressões francesas. Então, a briga, as guerras envolvidas entre Inglaterra e França com relação à questão do território americano não é uma coisa que deixou de ter frequência. Ela teve uma frequência muito grande. A Guerra dos 7 Anos é um exemplo. Só que a Guerra dos 7 Anos ela gerou um desgaste muito grande, tanto para o poderio econômico de Inglaterra, como para o poderio econômico de França. Os franceses realmente podem ser considerados os perdedores da guerra. Os ingleses são os vencedores da Guerra dos 7 Anos, sem sombra de dúvidas. Mas a Inglaterra ela ficou descapitalizada. Essa Guerra dos 7 Anos, que eu estou me referindo, ela ocorreu durante o reinado de Luís XV, né? E ela ocorreu alguns anos, cerca de pouco mais de uma década antes da Declaração de Independência das 13 colônias americanas. Então, estou me referindo aqui a um período de meados da década de 1750 a meados da década de 1760. Luís XV ele acabou também despejando uma importância muito grande de dinheiro nesta guerra. E houve um empobrecimento também da coroa francesa. Tanto o empobrecimento da coroa inglesa como o empobrecimento da coroa francesa acabaram gerando uma série de repercussões negativas sobre as populações inglesas e francesas, tanto localizadas no território originário da Inglaterra, as Ilhas Britânicas, como no território originário da França, na Europa continental. Mas isso se desdobrou também sobre os territórios de ingleses e franceses nas colônias deles. E vamos falar agora da América. Por quê? Porque no caso da coroa britânica, que acabou, sem sombra de dúvidas, tendo esse desgaste, porém essa vitória territorial, a coroa britânica precisava sustentar tanto a si mesma quanto o governo, para que o governo cumprisse com as suas funções. O endividamento que uma guerra traz é muito grande. É tão grande que não preciso nem lembrar para vocês que países foram levados à bancarrota na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. E muitos deles deixaram de ser grandes potências econômicas. Certamente vocês estão lembrados de um exemplo que eu falei para vocês do Império Austro-Húngaro, que era, à época, antes da Primeira Guerra Mundial, a terceira potência econômica do planeta, apenas atrás da Inglaterra e da França. Alguns falam que seria a quarta potência econômica do planeta, atrás da Rússia. Mas existem dúvidas históricas sobre isso. E hoje Áustria e Hungria não são consideradas grandes potências econômicas no mundo, embora a Áustria seja considerada uma potência de qualidade de vida, segundo os IDHs da ONU.
Mas voltando aqui à questão da guerra, a guerra fez com que os ingleses e franceses elevassem os impostos. E essa elevação de impostos gerou um descontentamento tanto na Inglaterra, quanto na França, quanto nas colônias inglesas e francesas. A Guerra dos Sete Anos foi um grande desastre para as monarquias britânica e francesa. É essa que é a verdade, muito embora ingleses tenham sido os vitoriosos da Guerra dos Sete Anos. No caso da Declaração de Independência dos Estados Unidos, nós tivemos uma majoração tributária que foi imposta através de duas leis em especial. A lei do selo, onde todos os documentos oficiais adquiridos nas colônias, exceto livros e jornais, deveriam conter selos do governo. E esses selos de governo deveriam ser comprados da Inglaterra. Imaginem só o custo que isso gerava para a expedição de documentos oficiais nas 13 colônias por conta da vinda de um selo da Inglaterra para aquele documento e também do problema temporal para que aquele documento tivesse ou não validade nas 13 colônias. Outra lei que também gerou uma desaprovação muito grande à época foi a lei do açúcar. Muito embora a razão originária disso fosse eliminar um eventual contrabando de açúcar e proteger eventualmente os agricultores ingleses que estavam realizando cultura de açúcar, especialmente nas Antilhas e também em algumas regiões dos Estados Unidos, havia uma questão bastante complicada. Esta lei, que é uma lei de 1764, 1765, alguma coisa assim, ela acabava impondo uma elevação muito grande do açúcar nas colônias norte-americanas. E isso era uma questão muito simples, né? Isso fazia com que a lei desagradasse não apenas aos adquirentes do açúcar, mas, de certa forma, desagradava também àqueles que se utilizavam da matéria-prima para o açúcar na época. O açúcar naquela época não era cultivado diretamente de cana-de-açúcar apenas, mas ele também era fabricado em especial do rum e do tabaco, né? Então, tudo isso acabou gerando uma espécie de círculo não virtuoso na economia, porque acabou afetando não apenas o açúcar em si, mas também o comércio de rum, o comércio de tabaco e, de forma indireta, até mesmo o comércio de escravos, o que acabou desagradando também àqueles que desejavam escravos para a sua cultura, ainda que de subsistência, ou para o desenvolvimento de uma cultura econômica que não fosse de subsistência, mas que abastecesse mercados. Por outro lado, um outro fator que também desagradou demais os norte-americanos foi a concessão do monopólio da venda de chá para a Companhia das Índias Orientais. Essa companhia, que, como o nome já indica, ela dizia respeito ao cultivo de chás, especiarias e condimentos existentes na Índia, era uma companhia que foi muito forte durante um determinado momento, mas estava em franca decadência econômica e quase na iminência de fechar pela crise econômica que estava vivendo. Então, para que isto pudesse ser superado, o que é que fez o governo inglês? Ele acabou pura e simplesmente determinando que as 13 colônias apenas poderiam adquirir chás, condimentos, especiarias diretamente da Companhia das Índias Orientais. Isso, obviamente, contrariou enormemente os colonos. E há uma história muito famosa de que, inclusive, os colonos teriam se disfarçado de índios norte-americanos e teriam invadido um carregamento de chá trazido da Companhia das Índias Orientais e jogado esse chá ao mar, né? Justamente por conta dessa situação.
essa situação é chamada de festa do chá de Boston. Por assim dizer, esse evento histórico tem essa denominação. Então, a declaração da independência dos Estados Unidos, ela acabou ocorrendo justamente porque ela trabalhou com modelos contrários a esse sistema de subserviência que inibia o desenvolvimento da qualidade de vida dos colonos nas 13 colônias. E nomes extremamente importantes, como Benjamin Franklin, Roy Sherman, como John Adams, acabaram contribuindo para a redação dessa declaração. Mas, claro, nós não podemos deixar aqui de frisar a grande importância que tem Thomas Jefferson para a elaboração deste documento. Thomas Jefferson, sem sombra de dúvidas, é o grande pai da Declaração de Independência dos Estados Unidos. E a Declaração de Independência dos Estados Unidos, ela tem originariamente 16 dispositivos. Ela trabalha justamente com uma ideia bastante grande em que esses dispositivos apregoam o quê? Justamente a liberdade de John Locke, aquela liberdade que foi tão difundida durante o final do século XVII e durante todo o século XVIII. Uma liberdade contra a opressão do governante, contra a desolação, contra a tirania. Uma liberdade onde se dá a todos o direito de livre expressão, o direito de livre pensamento, o direito de livre exercício de suas convicções filosóficas, políticas e religiosas. Uma liberdade que diz respeito àquilo que John Locke tinha como mais sagrado, a liberdade individual sendo exercida através do exercício da propriedade individual. E então a liberdade passa a ser o grande mote para que a declaração da independência dos Estados Unidos da América pudesse gerar a constituição daquele que é hoje a grande potência econômica do planeta, até os nossos dias. Esta liberdade que é dada na Declaração da Independência dos Estados Unidos, ela parte dos ideários de vida, liberdade e procura da felicidade. Curiosamente, aqui no Brasil, nós temos uma certa resistência quanto a essa ideia de busca da felicidade como um ideário, né? Ou até mesmo como um direito. A Declaração de Independência dos Estados Unidos fala diretamente sobre este fato, de que há direitos inalienáveis, direitos que não podem ser vendidos, que não podem ser, então, desprezados e que dizem respeito à vida, à liberdade e à procura da felicidade. Curiosamente, nós tivemos até uma proposta de emenda à Constituição no Brasil, alguns anos atrás, para que o direito à felicidade ou a procura da felicidade fosse inserida como uma espécie de valor constitucional. Mas nós não tivemos uma aceitação grande do Congresso Nacional para que a felicidade fosse incluída em forma de emenda à Constituição como um valor, pelo menos, ainda que não fosse um direito, né? Se vocês abrirem o preâmbulo de nossa Constituição Federal, e é isso que eu vou fazer agora, compartilhando com vocês aqui, vocês encontrarão como é importante esta ideia que eu estou falando para vocês, que vem, percebam vocês, da Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. Olhem só o que diz o preâmbulo da Constituição Federal e a importância deste preâmbulo. Eu vou colocar aqui para vocês, aqui no chat. É realmente uma coisa bastante significativa. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, os direitos sociais são uma conquista posterior, não são conquista da Declaração de Independência dos Estados Unidos. A preocupação histórica naquele período era, sem sombra de dúvidas, o asseguramento das liberdades individuais.
A conquista das chamadas liberdades sociais é uma conquista posterior. Então, a nossa Constituição aqui já está adicionando à fórmula da Declaração de Independência das 13 colônias norte-americanas, que se independeram, a questão dos direitos sociais. A liberdade, percebam vocês, a liberdade, então, está aqui assegurada. A diferença entre o nosso preâmbulo e a Declaração de Independência norte-americana é que, enquanto a liberdade ali é objeto de estudo quanto à proteção dos direitos individuais apenas, o que é o grande mote do liberalismo, aqui nós temos a busca da conciliação dos direitos sociais e individuais, com a liberdade, então, social e individual, a segurança social e individual, o bem-estar social e individual, o desenvolvimento social e individual, a igualdade numa perspectiva social e individual, e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, algo que vem do ideário francês, então é algo que vem de outro documento internacional, que já vamos falar aqui em alguns minutos, pluralista e sem preconceitos. Mas percebam que está muito claro a forte influência da Declaração da Independência dos Estados Unidos sobre esse modelo de preâmbulo constitucional. A mesma ideia fica clara quando trabalhamos com o artigo 5º caput, que eu já mencionei aqui para vocês em nosso chat, e eu vou mais uma vez mencionar, porque o 5º caput parece uma receita transposta, né, por assim dizer, desta fórmula que vem da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, o primeiro grande direito lockeano. A liberdade é o primeiro direito natural que decorre da vida. A igualdade, que John Locke também frisa que devemos buscar a igualdade entre os homens, nem que seja naquela acepção mínima de direitos humanos. A igualdade como essência dos direitos humanos. Então, como vocês podem perceber, a influência, sem sombra de dúvidas, que existe no artigo 5º da Constituição Federal Brasileira, a partir da Declaração da Independência das 13 colônias norte-americanas, é uma influência que não pode ser desprezada. Bem, com relação à Carta norte-americana de independência, ela é extremamente importante, inclusive para nós brasileiros. O fato dela se assentar em ideário de liberalismo se justifica perfeitamente pelo momento histórico de ruptura das amarras que eram impostas à sociedade pelos governantes e pelos monarcas que acabavam preferindo se valer de arrecadações tributárias iníquas, que acabavam se valendo do empobrecimento da sociedade apenas para cumprir com as suas finalidades egocêntricas, muitas vezes de conquistas territoriais, com um desprezo às necessidades mínimas da população. E por isso, não há dúvida que a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América tem uma importância fundamental para o estudo dos direitos humanos. E também não há dúvida que outra declaração deve ser bastante levada em conta diante de todas essas mudanças que o século XVIII nos traz. E eu aqui estou me referindo à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a Declaração de Direitos Humanos, que é trazida pela Revolução Francesa. Essa declaração ela é considerada uma espécie de 10 mandamentos do Estado laico francês que se inseriu simbolicamente com a queda da Bastilha e, obviamente, com o fato do destronamento do absolutismo francês, inclusive da morte dos monarcas franceses e de vários nobres que viviam à época em 1789. A influência da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789
é evidentemente a influência que advém de John Locke. Curiosamente, a Declaração de Independência dos Estados Unidos é de 1776. E durante esse período de 13 anos, até a Declaração dos Direitos Universais do Homem e do Cidadão da França, nós temos uma forte incrementação a partir da produção dos intelectuais franceses do ideário de liberdade. Curiosamente, foi uma espécie de veneno tomado pelo próprio rei Luís, porque o rei Luís, para favorecer os revolucionários das 13 colônias que levaram a declarar a independência dos Estados Unidos, mesmo derrotado na Guerra dos 7 Anos, acabou, o Luís XV, que foi derrotado na Guerra dos 7 Anos, acabou liberando fortunas dos cofres públicos franceses em detrimento da subsistência da população francesa para dar recursos materiais àqueles que desejavam proclamar a independência dos Estados Unidos da América em relação à Inglaterra. Vejam só que erro estratégico fundado em uma postura egocêntrica do monarca francês. Ele entendia que a Inglaterra ficaria cada vez mais desgastada se ele acabasse subvencionando, subsidiando com recursos materiais os revolucionários norte-americanos. Só que, ao ele fazer isso, ele acabou desviando o dinheiro que seria naturalmente destinado à sociedade civil para que ela tivesse acesso a alimentos, para que ela tivesse serviços prestados pelo governo de uma maneira mais satisfatória. E certamente vocês se lembram de filmes que retratam essa situação da queda da Bastilha. Um bom filme que retrata isso é o filme Maria Antonieta, onde ela era, ao contrário do monarca francês, num primeiro momento, extremamente querida da população francesa, quando ela se manifestou publicamente em favor da população francesa. Ela chegou ali vinda por força de um acordo internacional entre a Áustria e a França. Ela é austríaca e ela acaba sendo recebida pelos franceses com uma grande indiferença, mas ela consegue conquistá-los. E, muito embora eles não gostassem das posturas tomadas pelo governante francês, pelo governo francês, ela era uma pessoa que chegou a ser muito querida pela sociedade francesa. Até o instante em que ela, procurando defender o seu marido, ela acaba falando uma célebre frase, que muitos dizem que não foi exatamente daquele jeito, mas que ficou disseminada daquela maneira. O povo morrendo de fome, os mantimentos liberados pelo governo para a população já estavam apodrecendo, os mantimentos de melhor qualidade eram destinados por navios para beneficiar os revolucionários que resistiam bravamente à Inglaterra nas 13 colônias norte-americanas, e Maria Antonieta se vira e fala, se a população está com fome, dê-se a ela brioches. Isso foi muito mal interpretado pela população à época. E aquela simpatia que Maria Antonieta havia conquistado virou numa forte antipatia num período realmente de desolação econômica na sociedade francesa. Além disso, a sociedade francesa ela estava com uma quantidade cada vez maior de sans-culottes. O que são os sans-culottes? Vou escrever aqui essa expressão para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Sans-culottes são aqueles que não têm colarinho, aqueles que não têm, então, aquele colarinho branco que os identifica como pessoas ligadas à nobreza ou pessoas ligadas a uma classe social que tem um maior prestígio. Os sans-culottes, eles estavam morrendo de fome nas ruas, estavam morrendo de inanição, estavam morrendo por doenças que poderiam ser controladas ou ao menos poderia ser perseguida alguma busca de cura, segundo a ciência daquela época, pelo governo francês, porque o governo francês não tinha dinheiro para investir nisso.
Os sans-culottes, eles estavam sendo totalmente marginalizados pela sociedade francesa. Os sans-culottes, eles eram muitas vezes aqueles que eram despedidos dos feudos franceses porque o senhor feudal não queria mais permanecer com eles. Os sans-culottes, muitas vezes, eram aqueles que buscavam algum emprego na cidade grande, como em Paris ou em Lyon, mas não obtinham qualquer prestígio dos governos locais e nem dos comerciantes locais. Essas pessoas estavam morrendo de fome. Diante disso, é natural que a revolta popular se acirrasse cada vez mais, ainda mais com a imposição de tributos para que a coroa francesa pudesse se manter e pudesse, vejam vocês, uma tresloucada estratégia do rei Louis, financiar insurreições ou revoluções contra a coroa britânica apenas porque a coroa britânica era a sua adversária política, ou ainda porque precisava refortalecer o exército para se defender de uma eventual guerra com a coroa britânica. Então, esta situação acabou culminando, sem sombra de dúvidas, em desespero profundo. Intelectuais franceses como o Abade Sieyès, que é muito famoso pelo seu chamado Terceiro Estado, e também pela uma outra obra, que é chamada de Ensaio sobre os Privilégios, e Voltaire, um grande filósofo, que inclusive é objeto de estudo de vocês no ensino médio, acabaram justamente se valendo dos elementos libertários e de liberdade trazidos por John Locke, que esses elementos ganharam muita força e acabaram levando à queda da Bastilha. Percebam vocês que, então, houve a promulgação da Declaração dos Direitos Universais do Homem e do Cidadão. E o primeiro ideário, obviamente, desses direitos é o ideário da liberdade. Mas o ideário da liberdade, à semelhança da concepção de John Locke, que é realmente a concepção que tem que ser colocada abertamente para todos, não é um ideário de liberdade sem igualdade. Assim como acontece na Declaração de Independência das 13 colônias norte-americanas, que consubstanciam a liberdade e a igualdade uma ao lado da outra, nós temos também, na Declaração dos Direitos Humanos da Revolução Francesa, o mesmo ideário de liberdade e de igualdade. E a Revolução Francesa ainda estabelece que as distinções sociais, elas só podem ter como base alguma coisa que seja de proveito para o bem-estar da sociedade, para o bem comum. Diante disso, esse documento acaba tendo um impacto tremendo sobre todo o continente europeu e não apenas com relação à França. Os franceses diziam que esse documento deveria ser entendido como um documento universal, porque realmente o que se tem acima de tudo é a proteção da vida da pessoa. E, em segundo lugar, como primeiro grande direito natural, a partir do ideário de John Locke, o direito à liberdade individual, expresso através da propriedade individual. O grande sonho francês é o mesmo grande sonho dos colonos das 13 colônias. Eles querem ter liberdade individual muito mais do que para exprimir a sua vontade, para ter uma propriedade individual, para que nela venha a desenvolver uma atividade econômica que lhes possibilite o desenvolvimento de suas faculdades físicas, psíquicas e morais. Esse ideário é que é construído também pelo revolucionário francês a partir de John Locke. O ideário de que a propriedade individual ela precisa existir como um direito e como um direito absoluto, porque aquilo que era feito no período medieval e aquilo que era feito pelo absolutismo era algo que desprestigiava o exercício da liberdade individual, por uma razão muito simples. Sem propriedade individual, como é que uma pessoa poderá exercer comércio por não ter propriedade de bens? Sem a propriedade individual, como é que uma pessoa poderá desenvolver a atividade agrícola, pastoril e extrativista se não tiver a propriedade de bens? Então, a propriedade individual deveria ser um direito universal. Curiosamente, a Declaração dos Direitos Universais da França
ela consubstancia em várias passagens que a sociedade deveria se reger por direitos naturais. E ela coloca no seu artigo 2º que esses direitos naturais são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Essa ideia de resistência à opressão, ela tem um amálgama muito forte com aquela proteção dos writs, que a lei do habeas corpus inglesa de 1679 e o Bill of Rights de 1689 trazem. E tem também uma ligação muito forte de inspiração histórica com o artigo 5º de nossa Constituição Federal, que estabelece vários writs constitucionais. Na nossa aula de hoje, nós apenas falamos sobre 2 writs constitucionais da nossa Constituição, que são os que têm maior proximidade histórica com o que estamos falando aqui sobre esses documentos internacionais, o habeas corpus e o mandado de segurança individual e coletivo que o nosso artigo 5º traz já com a evolução dos tempos. Mas nós não podemos desprezar a existência de outros writs constitucionais importantíssimos que temos na Constituição Federal, como o habeas data e o mandado de injunção, que são, sem sombra de dúvidas, inspirados na evolução dos direitos humanos do continente europeu. Mas o que temos que frisar aqui na aula de hoje? Que a Revolução Francesa ela assegura justamente os ideários de John Locke, os ideários da Declaração de Independência das 13 colônias norte-americanas, o que indica que, historicamente, foi um tiro no pé a subvenção dada pela coroa francesa para os revolucionários norte-americanos, porque acabou se fazendo em França o mesmo que acabou acontecendo nas 13 colônias norte-americanas. Ora, essa situação realmente acaba gerando uma série de identificações daquilo que veio a se chamar proliferação de direitos individuais. A partir do instante em que eu tenho direitos humanos declarados numa declaração de independência dos Estados Unidos e numa declaração pretensamente universal de rompimento dos franceses com o absolutismo até então reinante, eu tenho outras liberdades que são extraídas. E por isso que se fala na expressão liberdades públicas, que eu mencionei para vocês na semana passada. E os constitucionalistas da década de 80, como José Afonso da Silva, Manuel Gonçalves Ferreira Filho, gostavam muito de se utilizar dessas expressões liberdades públicas. O próprio Paulo Bonavides, um grande nome de direito constitucional, que infelizmente faleceu há poucos dias atrás, também se utiliza em suas obras da expressão liberdades públicas. E todos eles têm como bebedouro justamente a Declaração da Independência das 13 Colônias e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa. Bem, a Declaração da Revolução Francesa ela passa a trabalhar com outras ideias de liberdade, né? Ela trabalha também com uma ideia de liberdade de expressão e trabalha com uma ideia bastante significativa que eu vou aqui trazer para vocês, transcrevendo o artigo 7º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, para vocês verem a similitude que há nos nossos documentos, inclusive de direito interno, não apenas de direito internacional, quanto a esse dispositivo. Vejam o que diz o artigo 7º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que eu acabei de colocar aqui no chat para todos. Ninguém pode ser acusado, preso ou detido, senão nos casos determinados pela lei e de acordo com as formas por esta prescritas. Os que solicitam, expedem, executam ou mandam executar obras arbitrárias devem ser punidos. Mas qualquer cidadão convocado ou detido em virtude da lei deve obedecer imediatamente, caso contrário, torna-se culpado de resistência. Percebam aqui quantos elementos que nós temos nesse artigo 7º e que se relacionam com direitos humanos.
a questão ligada ao habeas corpus, ao direito de locomoção, ao direito de liberdade de expressão, a questão relacionada à possibilidade da pessoa não obedecer uma ordem que seja manifestamente ilegal, mas também aquele dever que todos nós temos de cumprir uma determinação legal. Então, percebam vocês que o artigo 7º dessa declaração tem uma importância extraordinária, tanto sobre outros tratados internacionais que vieram, como também sobre o nosso direito interno brasileiro. Bem, com relação à Revolução Francesa, à Declaração dos Direitos do Homem, temos ainda que nos valer de outras ideias básicas, né? Uma ideia bastante interessante e que é uma ideia que influencia todo o sistema jurídico, e é incrível como algumas pessoas insistem em determinadas posturas que parecem uma espécie de remake do direito medieval. É uma coisa impressionante, mas há pessoas que sustentam isso numa involução, né, ou numa evolução retrógrada. É este artigo 9º, que muita gente hoje em dia quer colocar em dúvida numa série de situações. Mas esse artigo 9º tem uma forte influência sobre o nosso artigo 5º da Constituição Federal Brasileira e sobre vários tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. O artigo 9º da Declaração de Direitos Humanos da França, de 1789, diz o seguinte: todo acusado é considerado inocente até ser declarado culpado. A presunção de inocência é uma conquista dos direitos humanos. Então, a presunção de inocência, ela é uma presunção que apenas pode ser afastada quando eu tiver, evidentemente, a declaração de culpado da pessoa. A evolução do direito internacional tem um ingrediente a mais em relação à Revolução Francesa, que tem levado muita gente a criticá-lo, que é aquele ingrediente que diz respeito à presunção de inocência até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Mas percebam vocês, o que temos é uma evolução de proteção dos direitos humanos, nada mais do que isso. Mas há pessoas que insistem que devemos retroceder a antes da década de 60, quando o Pacto de Direitos Civis e Políticos estabelecia essa presunção de inocência desta forma, o que levou o Constituinte brasileiro a inserir aquele inciso do artigo 5º da Constituição Federal. Percebam vocês que há uma pequena diferença, obviamente, entre o artigo 9º da Declaração Francesa e a Constituição Federal, porque o nosso artigo 5º fala em trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, a presunção de inocência nossa é uma presunção de inocência aprimorada e que não é algo do brasileiro, é algo que é universalmente aceito desde a década de 60, na grande maioria dos estados que integram a sociedade internacional. Então, a discussão que é feita pelo Supremo Tribunal Federal hoje, ela pode ter pertinência quanto a se estabelecer determinados parâmetros, como os ministros discutem, mas não exatamente pelo fato que está sendo politizado se deve existir prisão ou não na segunda instância, porque esta possibilidade de prisão já existe desde o início do processo com a prisão em flagrante e depois com a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. E prisão em flagrante e prisão preventiva são exceções da sociedade internacional expressamente admitidas no Pacto de Direitos Civis e Políticos de 66, que falaremos sobre ele na aula que vem. Mas o que nós temos que entender é que o artigo 9º traz o princípio da inocência como corolário universal na Declaração dos Direitos Humanos de Franceses, o que é consagrado depois da nova sociedade internacional, a atual, a que vivemos, a partir da Declaração dos Direitos Humanos de 1948. Bem, com relação à questão da Revolução Francesa, nós temos ainda que afirmar duas outras circunstâncias bastante interessantes. Primeiramente, nós não encontramos, percebam vocês,
o ideário da fraternidade no texto da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão francês. Esse ideário de fraternidade é uma conquista que não veio exatamente na declaração. Nós tivemos a primeira Assembleia Nacional Constituinte da França em 1791, a segunda Assembleia Nacional Constituinte da França em 1793, a terceira em 1795. Depois disso, nós tivemos uma revolução da Constituição, uma reforma e a promulgação da Constituição Francesa de 1848, por força do grande embate ideológico e do grande embate de conflitos internos na França, por conta das ideologias liberais e sociais do século XIX, e por conta também da força que teve sobre a sociedade o Manifesto Comunista de 1848. Então a França passa o século XIX inteiro dela permeada em embates políticos, que tem inclusive reflexos na colocação de novos governantes e de novos períodos. Mas a França, em 1793, apenas 4 anos depois da promulgação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela estabelece um terceiro valor fundamental para dar, por assim dizer, um upgrade neste valor que já existia até mesmo na obra de Thomas Hobbes, o Leviatã, e que eu falei para vocês hoje. É o valor da fraternidade. Hobbes falava, como eu mencionei para vocês, que a cooperação entre os homens era imprescindível para que a sociedade tivesse um convívio adequado. Só que Hobbes impunha tudo isso sob condicionantes determinadas pelo governo. E por isso se fala no grande Leviatã. Já Locke, ele trabalha com uma ideia de liberdade e de igualdade como decorrência de direitos naturais. Mas Locke ele não despreza a necessidade de cooperação entre as pessoas, até mesmo em virtude do ideário da tolerância. E Locke trabalha muito com esse ideário da tolerância, tanto política como religiosa, para justificar essa chamada cooperação. Os franceses eles trabalham com uma ideia que é consagrada na Assembleia Nacional Constituinte de 1793, de se adicionar aos valores revolucionários da liberdade e da igualdade o valor da fraternidade. Fraternidade indica a ideia de entendermos que, por sermos essencialmente iguais um ao outro, nós temos que nos auxiliarmos mutuamente para que possamos ter, tanto um quanto o outro, os seus interesses satisfeitos. O ideário da fraternidade é um ideário bastante importante sobre a sociedade francesa pelo impacto que ele traz para a construção das doutrinas sociais francesas. Não estou aqui me referindo ao comunismo, não estou aqui me referindo ao socialismo supressor de liberdades civis. Eu estou me referindo aqui ao ideário da fraternidade como uma espécie de equilíbrio entre o exercício da liberdade individual e a igualdade entre os homens. Nesse sentido é que foi proposta a fraternidade como valor. No entanto, quem propôs a fraternidade como valor, Danton, não foi muito bem aceito, porque a ideia de fraternidade ela estava vindo justamente das pessoas que impuseram o regime de terror na França, tão logo houve a Revolução Francesa, os jacobinos. E muito embora o ideário de fraternidade fosse abraçado por vários teóricos que eram contra esse regime de terror, o que é muito positivo, o regime de terror se valia muito dessa expressão, fraternidade. E aí surge a chamada questão social, aonde então os teóricos que não são jacobinos, os teóricos que são contrários ao regime do terror na França, acabam sustentando a fraternidade
com várias expressões. E surgem as expressões solidarismo, que é a expressão de Pierre Leroux, por volta de 1830. Surgem as expressões solidarité, solidariedade social, que é uma expressão forte nas obras de Henri de Saint-Simon, um dos maiores teóricos sociais ocidentais do mundo. Surge a expressão solidariedade por Augusto Comte, o pai da sociologia moderna. E surge essa expressão na política e nas artes, através de pessoas como Louis Blanc, através de pessoas como o teatrólogo francês bastante famoso, George Sand, que era uma escritora francesa muito famosa, solidarista, entre outros. E no direito, a expressão fraternidade passa a ganhar valor jurídico. E é por isso que a nossa Constituição Federal, em seu artigo 5º, no preâmbulo, dá valor jurídico à fraternidade. Percebam vocês, voltando ao preâmbulo, que está aqui no chat, se você tiver condições de retornar um pouquinho no chat, você encontrará o preâmbulo. O que estabelece esse preâmbulo? O preâmbulo estabelece que a Assembleia Nacional Constituinte Brasileira instituiu um Estado democrático, muito importante, e que esse Estado democrático tem como finalidade assegurar o exercício dos direitos sociais individuais. E esse exercício deverá ser fundado, vejam o que diz depois dos sem preconceitos, fundado na harmonia social e comprometida. E o que diz antes dos sem preconceitos? A liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça devem estar assentadas no valor supremo de uma sociedade fraterna. A fraternidade, que passa a ser adotada como um valor por toda a sociedade internacional quando ela se estabelece formalmente com a Liga das Nações, ela tem essa força muito grande através de vários autores. E eu vou destacar apenas os dois mais proeminentes para vocês, autores do direito. Um deles é o pai da função social do direito. Eu estou me referindo a Leon Deguy. É ele que idealiza aquilo que nós estudamos na faculdade com o nome de função social da propriedade, função social do contrato, função social da família. Leon Deguy é um solidarista. Ele defende o valor fraternidade como um valor importantíssimo para se delimitar a liberdade individual e também para se estabelecer até que nível a igualdade deve ser observada na sociedade, sem que isso impeça o avanço individual que cada um pode ter em buscar prosperar em sua respectiva área de atuação. Então, Leon Deguy cria, na teoria da solidariedade, que ele próprio fala em solidariedade, a teoria da função social do direito, que é uma teoria que busca fortalecer as raízes do direito. O direito é uma ciência que não se presta apenas para trabalhar com a questão da distribuição dos patrimônios numa simples sinergia de relação contratual ou obrigacional. O direito também diz respeito à observância dos direitos individuais e dos direitos sociais. Em Deguy, nós temos um marco importantíssimo para o nosso direito brasileiro, conforme vocês podem perceber, mas também um marco importantíssimo para os tratados internacionais que foram firmados depois de Deguy, no início do século XX. E aqui a grande ênfase há para um outro autor que também se chama Leon, só que não é Leon Deguy, é Léon Bourgeois. Léon Bourgeois é o pai da Liga das Nações. É ele que é o grande teórico que idealizou na política e no direito a construção do direito internacional público do jeito que nós entendemos hoje. Vejam que curioso. Muito embora ele seja um homem da segunda metade do século XIX e que tenha falecido depois da Segunda Guerra Mundial, depois da Primeira Guerra Mundial, perdoe-me, Léon Bourgeois
ele acaba sendo o grande teórico que busca idealizar uma sociedade internacional num conceito extremamente próximo da sociedade internacional contemporânea. Então, o valor fraternidade tem, sem sombra de dúvidas, um peso extraordinário na sociedade contemporânea. E é por isso que vocês encontram, dentre os princípios internacionais do direito público, a ideia de autodeterminação dos povos, liberdade, a ideia de igualdade entre os estados, igualdade, e a ideia de cooperação entre os povos, solidariedade. Ah, Senise, a nossa Constituição fala sobre isso? Fala. Nós falamos sobre isso no início do nosso curso, quando abordamos princípios gerais do direito internacional. E eu vou aqui pura e simplesmente me deter agora no texto constitucional para terminarmos por conta do horário. Eu vou aqui me deter nos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Nós falamos dos princípios constitucionais que o Brasil assumiu que ele deve observar na relação com outros estados, na sociedade internacional, na relação com outros povos, na sociedade internacional, que estão no artigo 4º. Agora, eu vou mostrar para vocês os objetivos que o Brasil diz que tem na sua Constituição. Vejam como esses objetivos estão intrinsecamente relacionados aos tratados internacionais que foram sendo construídos nesse modelo que eu estou apresentando para vocês. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 1º, constituir uma sociedade livre, liberdade social, aí não é só liberdade individual, é liberdade social, justa, justiça social e solidária, solidarismo, solidariedade social. Inciso 2º, garantir o desenvolvimento nacional, importantíssimo, porque garantindo-se o desenvolvimento da nação, eu tenho possibilidade de se obter o desenvolvimento individual de cada pessoa. Inciso 3º, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Isto tudo, gente, está consignado em vários tratados internacionais, como o Pacto de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais de 66, como o Tratado do Direito ao Desenvolvimento de 86, como a Declaração do Milênio de 2000. Está, inclusive, previsto na Agenda 2030, que nós vamos estudar na próxima aula. E promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Como vocês podem perceber, o artigo 3º é impactado fortemente por esses documentos internacionais que estamos falando aqui. E o preâmbulo da Constituição também. Bom, chegamos ao final de nossa aula. Apenas faltou para terminar esse ciclo de hoje, que é o ciclo dos tratados anteriores à Declaração da ONU de 48, falarmos da Constituição de Weimar e falarmos da Constituição Mexicana de 1917. Isso eu vou gastar no máximo 10 minutos, posso fazer no início da próxima aula. E aí falaremos do ciclo contemporâneo, quando vamos falar da Declaração da ONU de 48, do Pacto de Direitos Civis e Políticos de 66, do Pacto dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais de 66 também, da Declaração do Direito ao Desenvolvimento de 86, da Declaração do Milênio de 2000 e, se houver tempo, a Agenda 2030. Se não, eu deixo a Agenda 2030 para a última aula, junto com a aula dos julgados de violação de direitos humanos. Eu pergunto para vocês se há alguma pergunta, alguma questão, ou se podemos encerrar a aula de hoje. Eu espero que a aula de hoje tenha sido uma aula bastante interessante para você e que você tenha percebido a importância da ligação entre esses documentos internacionais e o que temos hoje em dia nas relações internacionais e até mesmo em nosso direito constitucional. Agradeço aí os elogios, muito obrigado, né? E agradeço, obrigado.
E então eu me coloco às ordens de vocês, né? Aguardo vocês na semana que vem, onde trataremos sobre o ciclo atual. Vamos entrar no ciclo atual do direito internacional e dos direitos humanos na sociedade internacional contemporânea. Tchau, pessoal. Um bom restante de dia para todos. Gratidão. Que Deus esteja com cada um de vocês, com sua família, comigo, com a minha família, nos protegendo de todo perigo e nos dando muitas alegrias. Até a próxima.